pouquinho da questão do Acordo de Paris, que é alguma coisa que me remete a alguma coisa mais recente. Em 2015, vocês devem ter ouvido falar que da Convenção do Clima foi firmado esse novo acordo climático, né? O Acordo de Paris, e que tem como um dos seus objetivos limitar o aumento da temperatura média global a bem abaixo de 2 graus Celsius, enquanto buscando atingir 1,5 grau até o final desse século, relativo aos níveis pré-industriais, né? O que isso significa, né? Bom, na verdade, naquela ocasião em que foi firmado, 2015, dezembro, a ciência já tinha evoluído muito, porque esses valores eles não foram trazidos à mesa de graça. Ninguém tirou do bolso, olha, vai ser 2, e por que vai se perseguir 1,5, né? Na verdade, os relatórios anteriores do IPCC, nesse painel intergovernamental sobre mudança do clima, já indicava, já projetava, né, os riscos de impactos para os sistemas humanos e sistemas naturais, com diversos níveis, né, de temperatura, né? E não se conhecia muito o que ia acontecer em termos de impacto, o que se poderia projetar em termos de impacto com 1,5. Foi daí que saiu da conferência uma solicitação, um convite para o IPCC, fazer, então, um relatório especial sobre aquecimento global de 1,5 graus Celsius, né? E que trouxe aí algumas considerações muito importantes, né? Então, esse relatório ele foi feito rápido, ele foi trazido para aprovação dos 195 países membros, né, que tem que aprovar esse relatório por consenso, e trouxe alguns resultados que foram interessantes. Primeiro, né, o primeiro resultado era que, hoje, a contribuição antrópica para a mudança do clima já é de 1 grau Celsius, está entre 0,8 e 1,2, com uma probabilidade acima de 66%. Né? Essas coisas elas não são rigorosamente determinísticas, elas têm essa questão de você estar colocando no intervalo de confiança. O segundo resultado, que foi interessante, é que se dizia que as emissões passadas, né, não tinham comprometido o planeta a estar numa trilha de 1,5 graus Celsius, ou seja, indicava que ainda se tinha uma janela, ou ainda se tem uma janela de ação que permitirá, então, você limitar o aumento da temperatura média global até o final desse século a 1,5. Porém, ele diz, interessante que ele não falou que era possível, ele falou que não era impossível. Então, tem umas questões de linguagem assim, que eu acho interessante. Mas ele falou também que, para se chegar a esse limite de temperatura, isso iria requerer mudanças, transformações, né, sistêmicas, ou seja, em todas as áreas da sociedade, todas. Aí você está falando de reduções dramáticas, né, extremamente ambiciosas, de emissões de gases de efeito de estufa no setor de energia, no setor dos processos industriais, agricultura, uso da terra, resíduos, né, que são as áreas que a Convenção trabalha, né? E então, quando essa solicitação do IPCC, quando a Convenção convidou o IPCC para fazer esse relatório, e o IPCC aceitou, ele falou, olha, a gente vai aceitar, porque o convite ele veio para se identificar os impactos de um aquecimento global de 1,5, coisa que o IPCC fez, acessando a literatura global de todo mundo, porque ele não faz pesquisa, né? Ele faz uma avaliação de toda a literatura, olha para a evidência que tem e usa até uma linguagem de calibração, né? Às vezes ele fala, olha, isso aí é virtualmente certo que... Então, aí você já pode dizer que, como é virtualmente certo também, a contribuição humana para a mudança do clima, né? Não tem dúvida disso. Nem sempre foi assim, mas hoje não existe dúvida disso. Então, a questão é se existe um problema que é causado pelo homem, o homem também pode ajudar a mitigar esse problema, ou a resolver esse problema, né? Então, quando esse convite veio para o IPCC, ele falou, tudo bem, impactos, e falaram também, e como é que se chega a 1,5 em termos de emissões? Quais seriam as potenciais trajetórias de emissões que poderiam nos levar a 1,5 até o final do século, né? Não existe só uma maneira. Que maneiras seriam essas?
Então, quando o IPCC recebeu esse convite, ele falou, não, tudo bem, só que os mesmos países, 195 países, resolveram, então, dizer que esse relatório teria que ser feito no contexto do desenvolvimento sustentável, em esforços de erradicação de pobreza, redução de desigualdades, entrou com uma componente social extremamente grande que não tinha ainda permeado os relatórios anteriores do IPCC. Né? Você trouxe muito cientista social para essa discussão, começou a falar de equidade, você começou a trazer uma linguagem muito nova. Bom, então, quando se coloca à mesa, quando o IPCC fez esse relatório, ele identificou também, pela literatura, que se somássemos todos os esforços que os países identificaram que fariam até 2025, até 2030, não levariam a uma trajetória de 1,5. Estaria longe disso. Ele está numa trajetória de 3 graus Celsius. E 3 graus Celsius já traz umas complicações extremamente grandes. Né? Então, por isso que se buscava, nessa Conferência das Partes, trazer, ou seja, os países colocassem ambições maiores à mesa. E é interessante que você vê que essas ambições elas vêm dos países que são mais vulneráveis, dos países, inclusive, mais pobres, né, que se veem extremamente afetados pela mudança do clima. Eles colocam ambição. Mas quem deveria colocar ambição, não coloca ambição. Né? Então, esse é um fato. E espera-se que isso se mude o ano que vem. É o primeiro ano de implementação do Acordo de Paris, a gente espera que essa figura mude. Né? Inclusive o Brasil. Né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse particular, por enquanto, depois vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem. Então, quando a gente olha a questão do relatório de 1,5, ele fez a comparação entre os riscos projetados, né, de impactos a 1 grau, ou seja, aonde nós já estamos hoje, a 1,5 e a 2. Né? E outros relatórios que saíram depois, o ano passado, já mostram aí impactos para aumentos de temperatura maiores do que 2. Mas era importantíssimo se ver que já a 1 grau Celsius já se tem riscos moderados, né? De aumento, por exemplo, na questão de escassez de água em zonas áridas. Você tem aí a questão de erosão do solo, perda de vegetação, a questão de danos por queimadas, você tem a questão da degradação das áreas de permafrost, né? Você tem a degradação das áreas de zona costeira, e você tem aí um declínio também, principalmente nas zonas tropicais, da produtividade agrícola. Né? Isso já é projetado. Isso é onde nós estamos hoje. Risco moderado. Quando você vai para 1,5, alguns desses riscos já se tornam altos, né? Principalmente a questão de danos por queimadas, a questão de escassez de água nas regiões áridas, a questão do derretimento do permafrost e, particularmente, a questão da questão da insuficiência ou a irregularidade na questão da produção de alimentos. Né? Ou seja, você poderia ter aí uma questão de insegurança alimentar. Isso a 1,5, o risco já é alto. A 2, o risco é muito alto. E particularmente por conta da questão do derretimento aí do permafrost. E você já tem assim, implicações muito importantes, muito significativas. Para mim, o que mais assim, provocou uma diferença grande entre 1,5, por exemplo, e 2, é a questão da elevação do nível do mar. A elevação do nível do mar ela vai continuar independentemente de a gente parar todas as emissões hoje. E antes a gente falava muito que esse aumento do nível do mar era por causa da questão da expansão térmica. Hoje, além da questão da expansão térmica, você tem uma contribuição que é a questão do derretimento das mantas de gelo na Groenlândia, na Antártica. Então, esses 2 fatores estão fazendo, então, com que a elevação do mar continue por centenas de anos. Ela vai levar muito tempo. A 1,5, você prevê que você teria um aumento do nível do mar 10 centímetros menor do que a 2 graus Celsius. Né? Isso exporia mais ou menos uns 10 milhões de pessoas a serem menos, né, a serem expostas, né, a esse aumento do nível do mar, que traria a questão de deslocamento, permitiria muito mais que elas tivessem tempo para adaptação. Né?
a essa mudança do clima. Enfim, então essa questão, o IPCC levanta muito bem, né? E transformou, inclusive, em 3 sentenças muito simples, né? A questão desse relatório de 1,5 ponto, que chegando-se à conclusão que cada grau, né, de aquecimento conta, cada ação conta, e cada ano de demora conta. Né? Isso pegou muito, foram 3, né, sentenças muito simples que pegaram extremamente assim, e universalmente. Né? Então, se a gente olhar assim, sobre esses aspectos, a gente vê que um aumento maior de temperatura acima de 2 poderá levar já à irreversibilidade de diversos eventos. Hoje, por exemplo, se você pegar a questão dos corais, os corais são, acho que, o exemplo mais simples que a gente tem. Os corais hoje eles já estão altamente comprometidos, altamente comprometidos. A 1,5, você vai ter um adicional 70% a 90% de perda. A 2, você já está levando a uma quase perda das espécies, de grande parte das espécies, não vai sobrar quase nada. E acima disso, você já realmente perdeu. Então, você faz essas projeções, né, levando em consideração como é que o futuro poderá se evoluir, mas a situação realmente ela é bastante dramática. Bom, quando a gente fala de caminhos para se levar, então, a 1,5, a gente vê que há formas de você chegar lá, como eu já comentei com vocês, né? Ou seja, ações, transformações sem precedente em todas as áreas. Eu nunca vi tão forte a questão também de transformações no comportamento humano. Ou seja, se voltou muito para uma questão de observação de dietas menos intensivas em carbono, consumo menos de baixo carbono, ou seja, se trouxe também a responsabilidade para cada indivíduo, né? Coisa que já era feita no passado, mas dessa vez ela ficou muito mais incisiva. E é claro que quando a gente fala, então, dessas trajetórias para 1,5 e todas essas transformações que eu comentei com você, inclusive a descarbonização, ou seja, as emissões de CO2 serem zeradas em aproximadamente 2050, e as implicações disso, principalmente para o setor de energia, né, que fazem agora as empresas de óleo e gás tremerem nas bases, né, ou seja, como é que a gente vai zerar? A gente entende que, necessariamente, você pode ter emissões de CO2 ou de dióxido de carbono que sejam residuais, porque nem todos os setores vão conseguir eliminar essas emissões. Para os outros gases de efeito estufa, como o metano, né, muito importante para o Brasil e outros países aí na agropecuária, óxido nitroso, você também considera reduções muito significativas desses gases, mas não necessariamente chegando a zero, porque vai ser impossível que eles cheguem a zero. Mas o CO2 é esperado chegar a zero. Então, e como é que se chega lá? E como é que se trata a questão do residual? Aí que vem essas questões das potenciais trajetórias, né? O IPCC ele fala que essas transformações elas têm que ser rápidas. Elas têm que ser rápidas. E por quê? Porque justamente você evitaria, né, essa questão, ou diminuiria muito essa questão dos eventos extremos que estão aí considerados em termos de maior frequência, maior intensidade, que para muitas nações, principalmente aquelas que vivem nas zonas mais baixas, nos deltas, nas zonas costeiras, esses que têm muito mar ali por perto, esses países, muitos deles já estão pensando em adaptação como migração para outros países, né? Para eles é emergência climática. É emergência climática. Para o Brasil não foi. O Brasil não aceitou que a palavra emergência climática fosse colocada nas negociações da COP25. Porque ele entende que e se isolou, não é? Não se isolou, não foi o único país que não aceitou, mas se mirou muito, de uma forma muito individualista, sem entender que essa emergência climática está muito relacionada à vida e à manutenção da própria soberania, né, de muitos países, né? Então, isso aí foi uma questão assim, muito, muito importante. Para finalizar, se considera que alguns dessas trajetórias, para você poder zerar essas emissões de dióxido de carbono em cerca de 2050,
você talvez tenha que fazer recursos, né, do que a gente chama de emissões negativas. Ou seja, a questão da bioenergia, com ou sem captura e armazenamento de CO2, né, em sítios geológicos ou oceânicos, é considerada uma forma que pode ajudar não só a mitigar a mudança do clima, mas você também compensar essas emissões residuais de CO2. Outras formas são um pouquinho mais complicadas. Se fala de modificação da radiação solar, como, por exemplo, você ter a dispersão de alguns sulfatos, né, na atmosfera que impeçam a radiação solar de chegar na superfície e ser, então, mandada de volta para a atmosfera sem que a radiação chegue na Terra. Então, existem aí elementos, né, que estão sendo projetados no caso de você não reduzir rapidamente essas emissões de CO2, que ainda tem uma grande incerteza científica, né? E que está levando assim, os pesquisadores a dizer que nós não conhecemos os potenciais impactos de tecnologias e opções, fertilização de oceano e outras coisas mais que estão sendo colocadas à mesa para ajudar você a poder chegar no 1,5, né? É claro que existem formas mais rápidas de se fazer isso, mas são complicadas, é claro que são. Meu tempo está esgotado. Termino dando uma mensagem de que o Brasil, né, poderia buscar oportunidades também, né? A questão da bioenergia ela foi colocada muito forte no relatório de 1,5 como uma forma de ajudar a mitigar e a chegar em emissões negativas. O Brasil poderia explorar isso de uma maneira maior, mostrando que poderia fazer isso de uma forma sustentável, sem colocar em risco, né, a degradação da terra, a questão de risco hídrico, a questão de insegurança alimentar. Então, acho que são temas, né, que a gente teria que discutir mais a fundo para ver se a gente consegue não só identificar os desafios, mas identificar também as oportunidades e nichos que cada país poderia ter e ajudar a gente a chegar num limite de temperatura que traga os mínimos danos possíveis para a humanidade. E eu termino aqui e as perguntas depois a gente... Tá, obrigada.